Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. Não sei se você sabe, mas hoje é comemorado no mundo Domingo de Pentecostes. Pentecostes, na verdade, fala dos 50 dias pós-Páscoa, e para nós, cristãos carismáticos, tem todo um significado, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o impacto que isso causa nas nossas vidas e na vida daqueles que ao redor de nós estão. E eu quero hoje conversar um pouquinho com você justamente sobre isso, sobre este momento, sobre este evento chamado Pentecostes. Mas eu quero ler, que normalmente a gente lê em Atos capítulo 2, mas eu quero ler com você em Atos capítulo 1, quando Jesus promete este encontro, quando Jesus fala deste encontro, que está lá a partir do verso 4 de Atos capítulo 1, e diz assim: E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. E aí a gente pensa, que promessa é essa? Jesus responde: A qual, disse ele, de mim ouvistes, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Pai, abençoa a tua palavra, que nós possamos estar sensíveis à tua voz, que possamos, Senhor, ouvir a voz do teu Espírito, Senhor, falando conosco, nos ministrando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus, lá em João, no capítulo 14, ele conversa com os discípulos e diz assim: Eu vou embora, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar-vos lugar, eu vou fazer para vocês morada, mas eu não os deixarei órfãos, eu enviarei para vocês o Espírito Santo da promessa. É isso que ele se refere aqui, quando ele diz: lembra, eu já avisei vocês que viria um depois de mim, a promessa, que promessa é essa? O Espírito Santo. E ele diz: esse Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. E ele dá uma missão aos discípulos, e ele diz: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e maiores do que essa, porque eu vou para junto do meu Pai. Missão grande que eu e você recebemos, de fazer as mesmas obras de Jesus e maiores do que as que ele fazia. Como a gente faz isso? Como teríamos condições de fazer isso? Ele diz: fica tranquilo, eu vou enviar para vocês a pessoa que faz isso, o Espírito Santo. Aquele mesmo que faz através de mim, também fará através de vocês. O Espírito Santo na Bíblia, ele tem muitas simbologias. Ele fala de vento, ele veio como um vento impetuoso, ele fala de fogo como chamas de fogo, fala de óleo, fala de vinho novo, ele fala de água, fala de pomba, tem várias simbologias no Novo Testamento, no Velho e no Novo Testamento, que se referem ao Espírito Santo. E a gente acaba tendo uma tendência a achar que o Espírito Santo é uma fumacinha, que está aí assim, tipo, a fumacinha aí. E aí então a gente se relaciona com esse Espírito Santo, ou olha para ele como sendo essa fumacinha, que faz essas coisas, que toca, que opera milagres, que tem poder. E aí a gente tem dificuldade de entender que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A gente tem dificuldade de entender isso, até porque entender a Trindade também não é de barbada. A gente entender que são três pessoas, que são um, da mesma substância, é difícil para a nossa mente racional limitada a compreender. A gente tem dificuldade de entender que os três são Deus, um só, não são três deuses, é um Deus em três pessoas, da mesma substância. Quando Jesus morre na cruz, é o Pai também que morre com o Espírito. Que coisa doida isso, como funciona? É Jesus aqui, o Pai no céu falando com ele, mas os dois são um,
e o Espírito Santo em pomba, né? O batismo, os três expressados. É muito doido. Agostinho de Hipona já dizia: tente entender a Trindade e perderá a cabeça, mas negue-a e perderá a salvação. Basicamente o que ele dizia é muito difícil de nós compreendermos isso, mas essa é a realidade, a essência daquilo que nós acreditamos. Portanto, o Espírito Santo é sim uma pessoa. Ele não é uma fumacinha, ele não é uma chama na cabeça, ele não é um vento impetuoso, ele não é uma sensação, um óleo, ele é uma pessoa que se manifesta de diferentes formas, mas ele é uma pessoa. Normalmente, falamos do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, não é verdade? Normalmente dizemos assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a segunda pessoa da Trindade, o Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A gente faz isso por uma questão pedagógica, mas eu confesso para você que eu não gosto disso, porque quer queira, quer não, na nossa cabeça nós hierarquizamos, nós colocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como que se o Pai fosse a pessoa mais importante na Trindade, porque ele é a primeira pessoa da Trindade. O Filho é a segunda pessoa nessa escala de importância e o Espírito acaba sendo relegado à terceira parte, né? Aquela parte assim mais da relação com Deus. E isso é muito ruim, cara, porque ele é Deus, ele é a pessoa da Trindade. Então ele não é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa da Trindade, que são três em um. Então o Espírito Santo que Jesus prometeu para nós é uma pessoa. E Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder, mas fiquem em Jerusalém até que essa promessa aconteça. E essa promessa é: vocês foram batizados em água, vocês foram imersos na água, submergidos em água, vocês serão imersos, submergidos na pessoa do Espírito Santo. E eles então, com Jesus ressurreto, depois de ter morrido na Páscoa, ressuscitado na Páscoa, e ele então ficado mais ou menos por 10 dias com os discípulos, ele fala essa frase, e ele diz: não muito depois desses dias, vocês terão esse encontro, mais ou menos 40 dias depois, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Mas nesses 10 dias que os discípulos estavam com Jesus, eles perguntam: tu falaste que, ou foi-se falado que o Messias restauraria o tempo em Israel, que estaria trazendo restauração a Israel. Nós esperamos um Messias que seria o libertador de Israel. Quando tu vai fazer isso? Quando, Jesus, que tu vais então restaurar este tempo? Afinal, o Messias faria isso. E ele diz: não vos compete saber tempos ou épocas que estão reservados ao Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8 se tornou para nós, pentecostais ou carismáticos, aqueles que entendem do mover ou que acreditam no mover do Espírito Santo nos dias de hoje, Atos 1:8 se tornou chave para cada um de nós. Aonde nós lemos, e quando paramos para olhar esse texto, nós temos uma ênfase muito grande na parte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8 se refere ao poder, se refere ao dunamis, se refere àquela energia sobrenatural que nós recebemos pelo Espírito Santo, que foi liberado para nós. E honestamente, a ênfase de Atos 1:8 não deveria de ser no poder. A ênfase de Atos 1:8 deveria de ser na pessoa do Espírito Santo. Porque Atos 1:8 não fala só de poder. Atos 1:8 fala do que se recebe, que é o poder, fala de quem dá, que é o dono dele, fala do que fazer com ele, que é testemunhar, e fala onde testemunhar, que é nos confins da terra. Então, o Atos 1:8, ele está cheio de detalhes, e é rico em expressões que nós acabamos, na igreja pentecostal evangélica, focando numa coisa só, que é o poder. E nós então buscamos o poder.
nós focamos no poder, como se o Espírito Santo fosse o meio pelo qual eu alcanço o poder, ao invés de nós focarmos no Espírito Santo, que nos impulsiona, que nos dá o poder para fazer alguma coisa. Então são duas coisas que nós temos que, para mim, nós perdemos muito em Atos 1:8. É a ênfase errada no poder, ao invés de nós focarmos em quem realmente importa, que é o Espírito Santo que foi nos dado. E o poder é consequência. O poder, ele é efeito colateral desse encontro. A coisa mais importante é o encontro. A coisa mais importante é receber a promessa, que é o Espírito Santo. O poder, de novo eu digo, é efeito colateral. Uma vez recebido, não é para a gente ficar rolando no chão. Uma vez recebido, ele diz, sejam testemunhas nos 4 cantos da terra. Ou seja, a igreja precisa ser uma igreja de missão, precisa ser uma igreja missionária, precisa ser uma igreja que ela avança e ela sai. Talvez numa analogia muito chula, mas o Espírito Santo seria como a gasolina. O poder seria a gasolina, o Espírito Santo é o dono do posto, nós somos o carro, que nós vamos até o posto para abastecer. É Ele quem nos dá esse combustível, Ele quem nos dá esse dunamis para ir adiante. Mas a ideia é que esse carro vá a algum lugar. Não faz sentido ele ficar parado no posto enchendo até transbordar. Não faz sentido. Ou talvez uma outra analogia, é mais ou menos aquele cara que gosta de comer, como todo mundo, e ele casa com uma excelente cozinheira. Ela é muito boa na cozinha. E ele chega para comer e tem aquela comida maravilhosa. E ele fica feliz de comer aquela comida maravilhosa. Só que quando ele chega para comer a comida maravilhosa, ele não está preocupado se a cozinheira está bem, aquela que fez está feliz, se ela vai sentar com ele na mesa ou não. Ele está preocupado só em chegar em casa e a comida está pronta. E ele come, gosta de comer, e ele se esbalda comendo até virar desse tamanho. Só que a comida que ela deu para ele não é só para ele comer, a comida que ela fez para ele é para ele se alimentar, mas é tanta comida, e ela é tão boa e tão poderosa, que era para ele compartilhar com todas as pessoas que ele tivesse contato, mas ao invés disso, ele senta, ele fica balofo, ele rola, ele fica estafado de tanto comer, mas não vai para lugar nenhum. Ele se torna um obeso espiritual, que se relaciona com a comida e não com quem a fez. Se é que você está me entendendo a minha analogia. Às vezes nós nos envolvemos com a ideia do Espírito Santo como se ele fosse o meio e não o fim. O fim para nós acaba, e eu falei há um tempo atrás aqui, muitas das vezes eu vejo, e às vezes até constrangido, eu vejo alguns colegas de ministério indo a determinados encontros, a eventos, e quando diz quem quer a unção, eles correm para frente para buscar a unção, e eu entendo que muitas das vezes pode sim ter um coração sincero, mas outros a gente vê nítida a busca, não por Deus, ele busca de fato o poder que Deus pode lhe dar, porque o poder que ele vai receber, a unção que ele vai receber, vai dar a ele status, vai dar a ele o crescimento de igreja, vai dar a ele poder, vai dar a ele influência, vai dar a ele tanta coisa. Então Deus é o meio que ele usa para alcançar o poder que Deus pode dar. Olha que coisa doida. E o poder é o próprio Deus. Mas ele está se relacionando com a comida, ao invés de se relacionar com quem fez. Para ele não importa quem fez. Para ele não importa como quem fez está, se ele está feliz com ele ou não. O que importa é que tenha comida na mesa e que eu possa comer sempre que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. A impressão que eu tenho muitas das vezes, nós pentecostais, quando lemos Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós, e colocamos a ênfase no poder, nós estamos sendo esse maluco balofo, sentado em casa, enchendo a pança, sem se dar conta que a coisa mais importante é a relação que eu tenho com quem fez, e o porquê essa pessoa fez o que fez, para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, esquecendo que aquilo tudo que está sendo colocado, aquilo ali, não é só para mim,
é para eu poder compartilhar com outras pessoas. Existe uma razão, existe uma missão, existe um fim que não morre em mim, mas que estende para o outro, que se debruça para o outro, que vai em direção ao outro. Senso de missão. Atos 1:8, ao invés de ter a ênfase no poder, precisava ter a ênfase nele, na pessoa do Espírito Santo. Não na fumaça, mas na pessoa do Espírito Santo. E como consequência deste encontro, eu recebo poder com um propósito: ser testemunha. Não só encher a pança, mas eu ir ao encontro do faminto. Não sei se você já pensou nisso, mas existe uma razão pela qual o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Podia ser qualquer outra coisa, não é? Talvez um urubu não daria certo, mas Deus desce em forma de pomba no ombro de Jesus. O Espírito Santo desce assim, no ombro de Jesus, e para. Eu não sei se você já, como eu falei, parou para pensar de o porquê dessa analogia, mas ela é muito profunda. Eu não sei se você já tentou caminhar com uma pomba no ombro. Provavelmente não, né? Ninguém tentou esse troço. Mas tenta imaginar comigo. Como você acha que seria caminhar com uma pomba no ombro? Cada passo que você dá tendo em mente a pomba no seu ombro. Porque qualquer movimento brusco que você fizer, ela vai voar. Qualquer coisa fora que você agir, ela vai embora. Por isso, aquele que tem a pomba no seu ombro, cada caminhada, cada passo que ele dá tendo em mente que no seu ombro existe uma pomba. Existe o Espírito Santo. Por isso que eu digo, acredito que a igreja perdeu a essência, ela focou no resultado e não na pessoa. Ela focou no que ele pode me dar, no benefício que eu tenho de me relacionar com ele, mas o meu objetivo principal não é a relação, o meu objetivo principal é o resultado. Sendo que Jesus nos ensina outra coisa. Ele nos ensina a importância de caminhar com o Espírito Santo. De saber que sim, ele também se entristece. Que o Espírito Santo se entristece, porque ele é uma pessoa. Ele tem zelo, porque ele é uma pessoa. E ele tem zelo meu e seu, porque ele é uma pessoa. Então eu não me relaciono com uma fumaça, eu me relaciono com uma pessoa. Eu gosto de uma frase do Bill Johnson que é muito forte. Ele diz assim: existem duas tragédias na igreja. A primeira delas é que os crentes vão dormir à noite sem ter sangue em sua espada. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que é uma tragédia quando os crentes vivem a sua fé sem ter combatido o bom combate, sem ter lutado pelo Evangelho, sem ter buscado alcançar vidas, sem ter senso de missão. Que ele viva a sua vida como um gordo obeso espiritual, só consumindo, sem entender que precisa estender a mão em favor do outro, ir ao encontro do outro. Ele diz, é uma tragédia que cristãos vão dormir à noite sem sangue na sua espada. E ele diz, e a segunda tragédia da igreja é que os cristãos acordem de manhã sem ter a consciência de que neles habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. De nós não estarmos cientes de que dentro de nós habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. E nós vivemos como se fosse qualquer coisa. E nós vivemos a vida sem nos darmos conta da importância dessa promessa
que Jesus aponta aos seus discípulos da pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que foi nos dado como promessa para nós vivermos com Ele, nos relacionarmos com Ele, sermos sensíveis a Ele, estarmos com os nossos ouvidos atentos a cada passo que nós damos, entendendo que Ele é uma pomba que pousou no nosso ombro. Cada passo que damos em referência a esse Espírito, damos conscientes desse Espírito. Cada lugar que vamos, cada página que assistimos, cada conversa que temos, nós fazemos na nossa caminhada, na nossa jornada, tendo referência ao Espírito Santo. Amém? Nesse domingo de Pentecostes, eu gostaria de relembrar você, porque isso você sabe, pelo menos relembrar você dessa pessoa maravilhosa que habita em você, chamada Espírito Santo. E que você parar de tentar, talvez, viver a vida só, de tentar lutar sozinho, mas dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Ao invés de esperar o resultado dele na sua vida, que o milagre aconteça, que o poder venha, que a solução do problema chegue, que aquilo que precisava mudar, mude. Ao invés de nós ficarmos esperando o resultado, ao invés de nós estarmos catando o dunamis, o poder, que nós possamos dizer: recebo a promessa que em nós foi dada. Eu recebo, Espírito Santo, vem. Eu quero te ter comigo. O tendo, nós teremos o dunamis. O tendo o Espírito Santo e recebendo o dunamis, caminhando com Ele, com certeza Ele nos direcionará a um senso de missão muito claro para as nossas vidas, para que nós possamos terminar a nossa vida olhando para trás e dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche teus olhos. E nessa noite eu quero encorajar você a se relacionar com Ele, com esse Espírito, o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, uma das pessoas da Trindade. Se porventura você não tem essa experiência com Ele, diga: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo, eu quero caminhar contigo. Quando Pedro chega em Samaria, depois de Filipe ter passado, ele pergunta: receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nem sei quem são, nem sei quem é, não entendi nada, não sei. E eles oram, impõem as mãos, para que aquela cidade seja impactada pelo Espírito Santo, porque nós precisamos dele, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo.
caminhando conosco, ministrando as nossas vidas. Por isso ore ao Senhor e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Aleluia. Aleluia.